Boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal no Templo Unificado Irmão Radamés. Nosso primeiro encontro do ano, 2026, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ano cristão, né? Começamos o ano com a leitura da Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Ele diz, eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim cumprir a lei. Porque quando Jesus chegou, pensaram que ele iria mudar alguma coisa relativa aos 10 mandamentos da Bíblia. Ele disse que não, ai daqueles que não cumprirem esses 10 mandamentos. Na verdade, ele resumiu os 10 mandamentos, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque todo aquele que ama a Deus e que ama o seu próximo, ele não fará nenhum dos outros erros, Não vai roubar, não vai matar, não vai cobiçar a mulher alheia, não vai cometer injúrias, enfim, não vai fazer nada de errado, porque a pessoa que ama, ela não faz, ela não comete erros com as outras pessoas. Então, acredito que nos dias de hoje, essa questão dos 10 mandamentos, ela tá mais atual do que nunca, Porque vemos coisas acontecendo assim ao nosso redor, Notícias que chegam até nós de tipo honrar pai e mãe. A gente vê pais e mães às vezes matando os filhos, se matando. Tipo, não matarás, a gente vê pessoas usando crianças para fazer sacrifícios humanos, abusando de crianças. E Jesus não revogou essa lei. Ela continua até hoje, ativa, em alta, vamos dizer assim. Então ele disse assim, ai daqueles, que não cumprirem com as leis e os profetas. Porque haverá tempos, onde coisas estarão acontecendo, também diz aqui na Bíblia, Haverá tempos em que pais se virarão contra filhos, filhos se virarão contra pais, que o poder se voltará contra os mais fracos. Então haverá tempos em que as coisas vão ficar muito estranhas por aqui, E os tempos são esses, as coisas estão bem estranhas. Mas isso tudo é porque o planeta precisa passar para um planeta de regeneração, Deixar de ser um planeta de expiação e provas e passar para um planeta de regeneração. Enquanto não houver sido expurgado todo essa podridão que tem por trás, que tem por baixo, as escondidas, não tem como. Então parece que as coisas estão piorando, Mas os mentores nos pedem que a gente se mantenha vigilante, que a gente tenha cuidado com os nossos pensamentos, que a gente procure não emanar ódio, Mesmo sabendo de notícias tão horríveis, que a gente procurar se manter em oração, se manter com os pensamentos de amor pela humanidade, Ao invés de a gente direcionar ódio para aquelas pessoas que fizeram e fazem coisas ruins, que a gente emane amor para aquelas que estão sofrendo nas suas mãos. Porque segundo as leis de Deus, segundo a lei da ação e reação, não existem inocentes, A gente sabe que em algum momento essas pessoas, por alguma razão, precisavam passar por sacrifícios como esses. Mas não justifica, porque Jesus também disse, é necessário que hajam escândalos, mas ai daqueles que o causar, Então não justifica, porque a gente está mudando
a energia do planeta justamente para que isso não precise ocorrer mais, né? Que as pessoas que precisem transmutar as suas energias de erros, né, de maldades, que elas possam transmutar através do amor, né? Através do amor pela humanidade, através do amor pelos animais, pelo planeta, o amor por si mesmo. Então, existem outras formas das pessoas transmutar aquela energia de coisas ruins para coisas boas, sem precisar sofrer na pele a dor, né? Então, por isso que Jesus disse, ai daqueles que os causar, né? Que vão estar dando continuidade a um ciclo de terror, né? Antigamente tinha lá as arenas onde jogavam os cristãos para os leões comer, né? Tinha perseguição dos cristãos, depois teve a perseguição da Igreja Católica, a Inquisição, perseguiam os judeus, né? Queimavam na fogueira as bruxas e tal, e assim é um ciclo que se repete, né? Aquele que foi perseguidor um dia vai perseguir agora, aquele que foi perseguido passa a perseguir. Então precisa quebrar esse ciclo, né? Não pode continuar desse jeito, porque o planeta não vai aceitar mais esse tipo de atitude aqui. Por isso que a gente precisa cada vez mais estar ciente de que os mandamentos, né, de Deus, né, são os ensinamentos, eles são na verdade uma cartilha para a gente viver bem, né, para a gente compreender o que precisa fazer no planeta Terra para que as coisas funcionem bem. É isso que são, assim como a Bíblia, né? Jesus nos deixou tantos ensinamentos, que se nós usarmos eles no nosso dia a dia, a gente vai conseguir evoluir espiritualmente, porque é para isso que nós viemos aqui nesse planeta. Não foi para nenhum outro motivo. A gente só está aqui em busca da nossa evolução espiritual. Enquanto a gente ficar se focando nas coisas ruins, sentindo raiva, sentindo rancor, mágoa, né? Porque às vezes a gente também, alguém faz alguma coisa, a gente fica ali magoado eternamente, até que aquilo ali vai te corroendo por dentro, vai te causando uma doença, somatizando dentro de ti, né? Ou então tu faz coisas erradas e repete aqueles erros, repete aquilo também, somatiza no teu corpo e transforma, né, as tuas células que eram saudáveis em células doentes, né? Então, tudo que está na Bíblia, a gente precisa entender e a gente deveria, né, seguir, viver o mais de acordo possível com esses ensinamentos. É fácil? Não é fácil, porque a gente está na Terra, planeta de terceira dimensão, com informações de todos os lados, né, nos atingindo, informações ruins. As informações boas, elas chegam muito lentamente até a gente, né? Agora, as falsas também. As falsas ruins vêm aos borbotões, né? Agora tem mais essas fake news, né? Mas, tipo, agora mesmo teve várias coisas acontecendo muito boas, né? Inclusive essa cientista brasileira que está pesquisando um composto lá orgânico que consegue recuperar os neurônios quebrados por acidente, né? No caso que eles foram meio que rompidos ali, não tão mortos, rompidos. Eu vi uma explicação dela bem direitinho hoje. As pessoas acham que aquela pessoa que morreu, os neurônios que paralisou tudo, vai recuperar. Ela diz que não. Tem que ser um acidente, um trauma, onde o neurônio está ali, só que está meio que fraquinho. Daí esse remédio faz com que aquela ligação se recomponha e as pessoas vão recuperando aos poucos os movimentos. Mas isso já é uma coisa incrível, porque não existia, né? Ela não é um milagre, ela é um estudo que está se desenvolvendo em certos casos. Então, algumas pessoas já dizem, charlatã, mentiu. Não, ela explicou bem direitinho que são certos casos que são possíveis de regenerar aquele neurônio que está ali
com a camadinha fina, então ele vai recuperando aquilo ali. E já aconteceu, né? O rapaz estava lá dando entrevista, de estar recuperando os movimentos, sim. Inclusive, até nesse próprio menino, a mão dele tem uma parte que não recuperou. A Ariela disse que não, que a célula está morta, então não tem como reviver. Mas as pernas, onde ele tinha ainda conexão fraca, né? Vamos dizer assim, já está movimentando. Então, é uma notícia maravilhosa no meio de tantas coisas, né? E pouco se fala. Aí se fala muito lá no... Me ajuda? Epstein. Fala muito no Epstein, né? Que é uma coisa que é para gerar ódio, bastante ódio na população mundial. Se fala muito no Trump, né? No negócio dos imigrantes nos Estados Unidos, que é para gerar bastante raiva. E aí se falam de coisas ruins, que é pra gente poder sentir bastante ódio, que é para fortalecer bastante as forças das trevas, né? Então, quanto mais a gente sentir raiva, mais ódio, mais rancor, mais felizes eles ficam, né? Inclusive, ninguém me tira da cabeça, já ouvi outros mentores falando, antes de eu ouvir já tinha dito isso, que eles mesmos deixam vazar essas notícias para que possa gerar esse ódio, para que a gente não alcance a massa crítica, né, de amor que o planeta precisa para se transformar. Então, quanto mais eles noticiar coisas ruins, assim, né, pai que mata filho, se mata, né, só horror. Aí, tá bom. Agora, quando manda uma notícia boa, as pessoas às vezes ainda questionam. Ah, não, mas não é bem assim. Ah, ela disse que curava tudo, sabe? Então, ainda procuram distorcer um pouco da questão. E é a verdade que ela falou, pela sua própria boca, né, na entrevista, que se não for IA, porque hoje em dia toda a gente tem medo se não for IA, mas não, era uma entrevista mesmo, que alguns casos sim, né, consegue regenerar. E olha que benção, né? E alguns casos já estão descobrindo também um tratamento para células cancerígenas de pâncreas. Um cientista também, anos de pesquisa, né? Agora já conseguiu curar uma pessoa de câncer de pâncreas, que é o câncer que mais mata. Ele é um dos mais agressivos. Então a gente está caminhando, né, para um planeta de regeneração, onde não vai ter mais doença, né? Também estão estudando forte a questão do Alzheimer, do Parkinson também estão estudando, né? Então essas doenças que a gente via como terminal, né? Os cientistas estão lá quietinho na deles, sem fazer alarde, fazendo as coisinhas deles lá, não estão pedindo flashes nem câmera, estão fazendo as coisas e tá aparecendo. Só que o que mostram para nós, né? É dor e ranger de dentes. Só o que não deu certo. Só dor e ranger de dentes. Hoje mesmo estava escutando o jornal, quando você tinha chegado nesse RBS, tem uma IA que foi criada para o câncer de pele, diagnóstico precoce do câncer de pele. Aqui do Rio Grande do Sul. Não, tem crianças, né? Tem adolescentes criando coisas incríveis, pele, não sei o quê. Tem um monte de notícias. Eu vou começar a anotar e vou começar a trazer aqui nas terças-feiras pra gente começar a divulgar boas notícias. Toda boa notícia que eu ver, eu vou começar a anotar e vou anotar a fonte, né? E vou trazer para falar para vocês poderem procurar. Porque já que se divulga tanto notícias ruins, né, que a gente seja um portador de boas notícias. Vou ter esse comprometimento aqui. Toda vez que eu ouvir alguma coisa bacana durante a semana, eu vou anotar e vou trazer aqui pra gente comemorar, pra gente vibrar na energia da luz. Quem sabe assim mais pessoas consigam ser alcançadas e consigam modificar a energia do planeta de alguma forma, certo? Então hoje, como está iniciando o ano, né, nossa primeira reunião, não poderia ser diferente, né? Vamos chamar o Pai Joaquim para conversar um pouco conosco sobre esses assuntos, né? E talvez ele crie algum assunto, porque ele é desses, né? Ele gosta de bons assuntos para a gente poder trabalhar, tá? Então, vou chamar ele aqui. Hoje no pretinho básico, agora, quando eu saí da loja, eles estavam falando aquelas bobageiras deles que eu gosto de escutar. Eles estavam falando das notícias das mulheres, né?
de suicídio, aí ele falou que até a polícia não gosta de divulgar muitos suicídios, porque sempre tem alguém que compra a ideia. Isso aí! Sempre tem alguém que compra ideia, acha que a solução para seus problemas, né, é o suicídio. Até o pretinho bate essa teoria. É que pessoas boas, né, tem em todos os lugares. E a população do planeta, em maioria, é de pessoas boas. Sim. O problema, o que acontece com as pessoas boas? Se não fosse as pessoas boas, não ia te explodido. O que acontece com as pessoas boas? Sem saber, né, que estão fazendo errado, se indignam e criam ódio contra as injustiças, né? Vê uma injustiça, não sabe por que aquilo aconteceu, não sabe se aquela pessoa tinha um karma ou não, né? E cria um ódio dentro de si e começa a emanar aquele ódio. É uma boa pessoa? Não faz mal pra ninguém, não. Mas quando vê uma injustiça, carrega aquele ódio e ali tá emanando tudo que os negativos precisam para poder continuar dominando o nosso planeta do jeito que eles estão dominando. Mas a gente vai fazer diferente, vai começar a transmitir boas notícias, né? Assim como os guri do pretinho que a Mana falou, para quem sabe, né, a gente conseguir mudar. Pessoas que têm um alcance, né? A gente ainda não tem um alcance tão grande, mas quem sabe um dia vamos ter, de mostrar boas notícias. Quem puder falar, né, na frente de uma câmera, que possa trazer boas notícias para as pessoas poder se sentir mais animadinhas, né? Porque a maioria do pessoal desse planeta, com certeza, é de pessoas boas, né? A gente só não pode se deixar levar pela manipulação, né? Pela manipulação das trevas. É isso que a gente não pode fazer, certo? Vamos chamar o velhinho para trabalhar? Negada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, assim? A todo sempre assim seja louvado, assim na face da terra, né? Para todo sempre, para todos os dias, para todas as horas. Que o nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado e seja abençoado e nos abençoe a cada momento da nossa existência planetária. Então, assim, mais um ano que se inicia, né? O trabalho da Seara do Pai. Mais um começo de era, né? Onde coisas vão acontecer. Coisas boas, coisas não tão boas, né, meus filhos? Mas vão acontecer. E os filhos precisam estar preparados para as coisas que vai acontecer, né? Tá sabendo que tá findando a farra do boi, como os filhos dizem na face da terra. Tá findando. Porque as experiências, assim, dos nossos irmãos, né? Que os filhos, querendo ou não, são nossos irmãos. Estão compactuando, né? Ó, o velho tá falando bonito, né? Estão compactuando com as trevas, meus filhos, mas são nossos irmãos, filho do nosso mesmo Pai. Sabe assim, os filhos quando tem aquela família bem grande assim, né? 10, 11, assim, metade assim pende para um lado, metade pende para o outro, uns dá pá virada, outros não, outros menos, não é? Então são tudo irmãos, não são filhos. É assim que é nossos irmãos que se compactua com as trevas. Eles ainda não entenderam assim, né? Que o amor, que a luz sempre vai vencer. Então eles ficam dando cabeçada, cabeçada, cabeçada.
tentando levar as coisas assim através do poder. Eles acham assim que o poder é o que tem de melhor para eles. Assim. Não conseguiram entender ainda que o amor e a luz, né, é o que tem de melhor para todo mundo. Então eles ficam assim, como diz, farriando, fazendo o que bem entende, horrorizando assim no planeta, não só nesse, né, meus filhos, como em tantos outros planetas assim que já foram explodidos assim por eles, né? Planetas que se acabaram, assim como os filhos leram assim no Apocalipse, né? Que o planeta ia acabar um dia. O planeta não precisa acabar. Ele pode se transformar, virar de regeneração, subir de posto, virar de iluminação, angelical, tudo assim as coisas boas do mundo, né? Só que precisa mesmo é mudar a vibração do povo. O povo que aqui habita precisa compreender isso, né, filho? E mudar a sua vibração, sua energia. É assim, olha, uma coisa assim facinha, meus filhos. Só que os filhos se deixam manipular pelas trevas. Eles fazem as coisas de um jeito assim, ó, direitinho, os filhos, ó, cair que nem patinho na deles. Né? Eles fazem os horror como se fosse fazer assim escondido para ninguém saber, sabe, meus filhos? Estão fazendo assim aquele horror de coisa que tudo escondidinho. Mas não estão fazendo escondido, eles estão fazendo para todo mundo saber mesmo e para todo mundo ficar com muito ódio, assim, sabe? Porque a hora que tá no ódio é a hora que eles conseguem ter acesso. Então, assim, quando parece que tá escondido, não se ilude não, meus filhos, porque não tá. É muito esquisito isso, não é? Quanto mais aparece, melhor para eles é. Vocês acham assim, ai, agora apareceu, agora vai resolver. Não. Quanto mais aparece, mais raiva, mais rancor, mais eles conseguem acessar a mente das pessoas, mais eles conseguem pegar outras criancinhas para fazer aquelas coisas horrorosas que eles estão fazendo assim. Sabe, meus filhos? Então, assim, ó, oração é o remédio. Mudar a vibração e a energia dos filhos. Se precisar não ficar sabendo, meus filhos, melhor pra vocês. Porque aí vocês não vão vibrar no que eles querem. Ah, mas aí eu vou ser aquela pessoa assim, né, que faz de conta que não vê as coisas que tá acontecendo. Sim, que bom. Porque aí não vai vibrar na energia que eles querem. Vai vibrar na energia da luz, vai olhar pro mar e vai ver que é bonito, vai olhar pra floresta, vai ver que é bonito, vai olhar pra lua, pras estrelas, vai sentir o coração cheio de amor. Quando vê uma flor desabrochar, sentir o perfume. Quando vê um sorriso de uma criança, assim, uma criança tropeçar e cair e levantar e sorrir. É isso que os filhos vão prestar atenção, sabe? Vão prestar atenção assim, olha aqui a filha arrumou aqui, tá bonito assim, né? E aí já dá uma energia boa pros filhos assim, não é? Vai olhar assim, olha assim, a natureza conseguiu fazer uma coisa dessa assim. Nossa, que coisa interessante, o Criador é mágico. Não vai estar vendo. Vai viver em outro lugar, longe daquilo ali, do que eles estão tentando te colocar, do que eles estão tentando fazer você ver. E tentando assim, fazer você sentir na sua pele assim, ó. Até que logo quem vai ser assim, o próximo assim,
da lista vai ser você. Ah, faz assim, filho, assim. Pronto. Assim, né? É que assim tem uns riscos na frente ali, filho. Então, vão lançando assim, né? Lançando mão assim de... Como fala assim? Ai, filha, me ajuda. A filha não tá sabendo o que eu quero dizer. Mas assim, de um material assim, né? De uma coisa para poder os fios fazer as coisas que eles querem que faz. Manipular, sim. Né? Manipulam, mas tipo assim, eles lançam como se fosse verdade, assim, sabe? Umas coisas assim. E o pior, assim, que eu vou dizer pros filhos, que só quem tá no mundo espiritual, assim, meus filhos, é que consegue dimensionar o que realmente acontece nesses lugares, assim. Sabe? O que é o poder das trevas naquele momento ali e o que eles manipulam para os filhos achar que outras pessoas do bem estão lá junto com eles. Aí os filhos ficam, nossa, meu Deus, nossa, fulano, olha, era tão bom, parecia bom e tava lá, nó. Então assim vão afundando aquela rede, meus filhos, assim, botando assim gente que não tava junto nas histórias, assim, estão botando junto assim para aumentar mais a massa, assim, sabe? A panela assim no fogo para ferver mais. Então assim, o velho nem tem como dizer pros filhos, fulano, ciclano tava, não tava, não tem como, porque não é da minha alçada assim, ficar explicando esse ou aquele ou não. Mas assim, os filhos precisam prestar atenção bem direitinho na atitude de cada criatura que se disseram envolvida nessas histórias, filho. O senhor é esperto, o senhor sabe como fazer. Prestar bem atenção assim, pesquisar por trás daquilo que eles estão mostrando ali. Tipo, fulano de tal, apareceu 10 vezes, 11 vezes, 50 vezes. Até onde, né, estão querendo enegrecer a vida daquele fulano, né? Porque se não aparecer ninguém para defender aquele fulano, ele vai tá lá, sendo jogado nas trevas junto e sendo jogado ira e raiva em cima dele também. Botaram até o Chilial nessa história. É? Então, assim, tem pessoa que parecia bom que tava, mas não é todo não. Os filhos podem ter bem certeza que não é todo aqueles que estão lá, o nomezinho lá que apareceu, que não foi aquele negócio assim que eles fazem hoje assim, que bota ali a pessoa assim, como se fosse. Tem umas que foi isso. Tem umas que foi isso, meus filhos. Mas não tem como os filhos só prestando bem atenção. Bem a fundo, assim. Na dúvida, sabe o que os filhos faz? Não, meus filhos, ora. Na dúvida, os filhos ora por essas pessoas. Mesmo aquelas que estavam lá junto, os filhos ora por eles. Tenha dó do que eles fizeram pela própria vida deles, assim, nessa encarnação da Terra. Porque se estavam ali fazendo toda aquela coisa do bem, assim, e daqui a pouco por trás estavam fazendo as coisas do mal, eles são dignos de pena. Digno de pena. Né? Aí os filhos dizem, não, tem que se ferrar, tem que matar, Meus filhos são dignos de pena. Né? Porque o que os espera é muito feio. É muito feio. É muito... Essas histórias aí, meus filhos, é muito além do que a capacidade da mente humana consegue imaginar.
essas histórias dessas coisas, tudo que está acontecendo no planeta nesse momento é muito além do que a mente humana consegue imaginar. Porque a mente humana não tem, o humano da Terra, não tem discernimento para saber o que os extraterrestres de outros planetas mais, assim, uma cabuloso, que fala assim, meus filhos, consegue fazer. Os filhos não têm nem noção do que são capazes. Nunca viram na face da Terra algo semelhante assim. Se os filhos acham que jogar cristão para ser comido nas arenas era ruim, se os filhos acham assim que queimar a bruxa assim na Inquisição era ruim, era feio, era. Bater nos escravos era ruim, os filhos não têm ideia do que pode ser feito por os nossos irmãos draconianos, reptilianos, do mal, porque tem os do bem, né? Os filhos sabem, né? Tem as raças que são do bem e tem as raças que são do mal. E que são capazes de fazer quando eles tomam posse, assim, da matéria encarnada no planeta Terra, assim, desses homens de poder, assim. Os filhos não vão conseguir imaginar, meus filhos. Não vão. Porque nunca souberam que existia esse tipo de coisa. Então, aonde que se dissemina, tá certo? Onde que se dissemina a maldade para que as pessoas criem mais raiva? Em meio das pessoas boa. Não é? Porque se parecia boa e tu descobre que não é, aí a decepção, a tristeza, a raiva, né? Aumenta em muito mais, né? Porque se você olha para aquele lá que você diz assim, não, esse aí já né? Já faz lá parte da lá, então já espera daquele ali, não espera? Não espera fazer. Aquele médico que tinha aquele trabalho maravilhoso e por trás era Sim, minha filha, e era assim, macamunado assim, né? Foi coisado assim, abduzido assim, né? Foi abduzido. E os filhos não sabem que eles passam a fazer porque são abduzidos, assim. Abduzido é quando leva, né, filho? Mas não é introduzido, assim, possuído. Isso, filho, possuído. Esse é um exemplo bem... Assim, quando foi possuído, assim, né, pelo... O velho que chegou a arrepiar ali. Porque, tipo assim, quando mostraram o trabalho dele, a dimensão que era o trabalho dele, logo em seguida houve. Então, assim, minha filha, precisa, assim, ser um Jesus Cristo, assim, um Buda, um Chico Xavier, sabe? Precisa ser Gandhi, sabe? Mas tem que ser assim muito, muito forte na luz, para que eles não consigam manipular. Então os filhos sabem assim que nós aqui, né? É muito facinho assim para chegar e pegar e fazer assim, ó. Né? E ao mesmo tempo que a gente tá lá julgando assim, as coisas que foi feita, né? A gente tá se vendo em menor porção, não é? Umas maldadezinhas assim, né? Coisinha boba que a gente faz. Não existe maldadezinha e maldadezinha. Maldade é maldade. Então é preciso assim ter muito cuidado, meus filhos, com as informações que chega até vocês. Ter muito cuidado assim com os pensamentos de vocês. Ter muito cuidado assim com as companhias que vocês andam, principalmente assim vocês, os meninos assim, jovenzinho, né? Porque o jovenzinho tem mais saída assim, né? Se encontra mais com outras pessoas assim. Tem muito cuidado assim com as pessoas que lhe desperta sentimento que não é bom. Procura não ter perto de você, assim, sabe?
aquela pessoa que lhe fala assim, que lhe dá um sentimento que não é bom assim, não fica perto, meus filhos. Se afasta. Ah, porque fulano faz isso, ah, mas o fulano é meu amigo ou é minha amiga, né? Se te traz sentimento que não é bom, meus filhos, não fica perto. Afasta, né? Porque tu sentir, a pessoa fazer é problema dela. Agora, tu entregar o teu sentimento para aquilo que a pessoa te fez, aí o problema é seu. É a mesma coisa que a pessoa pegar e servir um copinho assim de veneno e lhe entregar. Se você tomar, a responsabilidade é sua, né? Então, se tem ali aquele amigo que você não gosta de ouvir as histórias dele, que lhe faz mal, sai de perto. Se afasta assim, não convive, né? Que é o melhor que você pode fazer por você. Cuidar assim, ó, da sua saúde, né? Aí cuida sua saúde, da sua cabeça, cuida principalmente assim da sua saúde, do seu espírito assim, né? Fazendo as suas orações, entregando com uma meditação, tomando assim seu passe, ou indo na sua igreja, ou indo no seu centro de umbanda, ou indo aonde quer que seja, que lhe faça bem, né? Mantendo a sua espiritualidade assim bem em dia, né, meus filhos? E se afasta daquilo que lhe faz mal. Daquilo que lhe faz mal. E o que lhe faz mal? Não é o que dói na sua pele que lhe faz mal. O que lhe faz mal é aquilo que lhe dói dentro da alma, assim. Que transcende, assim, o pensamento ruim. Né? É isso que é o pior. Porque é isso que você entrega para os negativos. O que você entrega para os negativos é o seu sentimento ruim. E o que você entrega para a luz são os seus sentimentos ruins. Então, procurar ver o que você vai sentir e pensar daqui para frente. Que esse ano, meus filhos, seja assim um ano onde os filhos possam estar cuidando muito assim do seu pensamento, cuidando muito do seu sentimento, cuidando muito daquilo que você vai dizer, porque as palavras têm muita força, né? Se é pra você sentir coisa ruim relacionada a uma pessoa, não fique perto dela, porque você está fazendo mal para você e para ela. E você é uma pessoa boa, não quer fazer mal para ninguém, né? No momento que você sente pensamento ruim de uma pessoa, você está fazendo mal para aquela pessoa. Então, melhor você ficar longe, né? E fazer pensamento, dirigir para aquela pessoa uns maus pensamentos, né? Que esse ano possa ser de mudança, os filhos assim, de transformação, né? Transcender que é matéria, cuidar muito mais assim do que é espiritual, cuidar assim dos seus bichinhos, cuidar assim das suas plantas, né? Cuidar assim das crianças, muito cuidado com as crianças esse ano assim, né? Porque as crianças tem que ficar de as butucas assim bem ligadas assim no que as crianças estão fazendo, sabe? Porque as má companhia hoje em dia, meus filhos, não é só aquele amiguinho que vem na sua casa. As má companhia tá em qualquer lugar que pode acessar as suas criancinhas assim, ó, através de um aparelhinho, né? Então precisa ter muito cuidado. O que as crianças estão fazendo? Certo, meus filhos? Então vamos fazer com que esse ano assim seja um ano assim de proteção assim dos filhos, para sua mente, pro seu espírito e para suas crianças. Quanto mais vocês fizer o bem, vibrar na luz, né? Se alguém que você ama disse uma coisa que você não gostou, deixa para depois, não revida, não retruca, não gera atrito dentro do seu lar, né? Não fica procurando coisa para gerar incomodação e atrito assim dentro do seu lar. Se os filhos fez alguma coisa que você não gostou, espera um pouquinho e depois conversa assim com os filhos, sabe? Não vai assim para cima com atrito, com raiva, com rancor, que isso é tudo o que eles querem. É tudo o que precisa. E é de gotinha em gotinha de coisas ruins que eles vão se alimentando. Não precisa ser uma grande coisa assim.
É gotinha em gotinha. Eles têm tempo. Eles têm que ter todo o tempo. Nós é que não temos mais. Tem todo o tempo do mundo, assim. Eles podem esperar que você derrame uma gotinha de raiva hoje, outra gotinha amanhã, pense isso, aquilo ali, pense aquilo outro lá, né? Porque o outro ele me cruzou na minha frente, agora eu vou correr atrás dele. É uma gotinha. Não preciso mais que isso. Ah, porque o meu filho não lavou a louça, eu vou ficar bravo com ele ali então. É uma gotinha, assim, sabe? Ah, porque o cachorro fez cocô assim dentro de casa, sabe? Essas coisinhas assim que vai minando, né? Desestabiliza a mente da pessoa. É só o que eles precisam. Claro que quando dá uma guerra, que quando dá coisas horrorosas acontecendo, que todo mundo sente muita raiva, e alimento é de bandeja, assim, né, meus filhos? Mas eles aceitam também as gotinhas do dia a dia. Eles aceitam. E ficam bem faceirinhos, porque imagina assim, né, são 8 bi, uma gotinha de 8 bi por dia, 8 bi de gotinha. Imagina, a bandejinha tá enchendo, né? Então, o cuidado que os filhos precisam ter é esse. Manter dentro do seu lar a paz e a harmonia, né? Manter dentro da sua mente a paz e a harmonia. Cuidar o seu dia a dia, onde você trafega. Procurar olhar as coisas boas da vida. Né? Tem muita coisa boa. Os filhos têm o privilégio de poder estar assim, toda a vida assim na frente do marzão assim da senhora mãe, assim. E ficar assim só contemplando aquilo ali. Não precisa pensar em mais nada, meus filhos. Só aquilo. Olha assim, mar e céu. Não é? Combinação perfeita assim para os filhos ficar na paz por dias. Volta lá de novo. Mas aí os filhos saem de lá, já vem estrada fora, resmungando e brigando com um, chega em casa e pronto, já acabou tudo aquilo de bom que tinha visto, né? Botou a energia, pegou. Precisava às vezes voltar todo dia, né? Dependendo do momento que tá vivendo assim no celular, precisava às vezes voltar todo dia, assim, não é? Mas então assim, meus filhos, ouça assim os conselhos do velho, né? O velho já tem assim umas encarnação pesada, né? Já fez muita coisa errada nessa vida também. E hoje em dia, com a glória assim do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com a bênção do Criador, assim, o velho está buscando manter assim a sua energia na luz, né? Eu vou dizer para os filhos que não é fácil, não é porque o velho é desencarnado que o velho não sente essas coisas também, assim, né? Não se compadece, né? Mas busque assim no fundo da alma dos filhos assim, não sentir raiva, porque vocês estão alimentando as terras. Busque assim emanar amor. Se não conseguir emanar amor, não olha, não vê, vira para o outro lado onde você consegue emanar amor. Certo assim, meus filhos? Então, louvado seja assim nosso Senhor Jesus Cristo por meus filhos na face da terra. E que seja um ano assim de muita bênção, de muita misericórdia. E Oxalá assim proteja cada um dos filhos assim que está assistindo assim o velho, né? Que nas suas casas possa estar assim a paz e a misericórdia de Deus. Sim, seja. E uma boa noite a todos.